meu ring light, porque eu tô blogueira hoje. Ah, eu também tenho o meu. Ai, que bom te ver, porque ontem a gente não se viu, né? A gente só se falou no início Sim, hoje. só por áudio. Continua linda como sempre. Eu Ai, sempre que gente, penso em você, você... Gabi, eu tenho aquela imagem daquela festa que a gente foi lá dos jornalistas, que tinha Nina Simone, que você tá dançando assim, tem tipo umas purpurinas em você, sempre assim, brilhando. É a imagem que eu tenho de você. Não, você que é a elegante aqui da turma. Ó, o Alexis tá aqui, ó. Bienvenue, chérie. Ele veio ver se eu não vou pagar o mico. Imagina. Pessoal, bem-vindos. Aqui estamos de frente com Gabi. Ai, muito chique. Ó, o pessoal Adorei. já falando do meu colar, gostaram? É Maravilhosa. um design sueco. O batom, a cor da blusa, Não tudo. tem mancha no dente. Tudo bem, só é Karina, a gente bem-vinda. mesmo. Karina do Tempo do Internacionalidades, uma seguidora fiel. Bem-vinda, Karina. Pessoal, nós vamos tentar aqui. O Instagram agora nos permite fazer live de até 4 horas, mas já são 10 horas da noite aqui. A Pra Gabi também você. chegou recentemente no Brasil, de Nova York. Quando que você chegou no Brasil? No domingo. No Cheguei domingo. no domingo. Não faz uma semana ainda que eu tô por aqui. Então ainda está se acostumando É, ao fuso. Então, voltando. voltando. Então, vamos tentar fazer assim, como a gente fez com o Alexis, 1 hora e 15, porque aí também não fica tão longo para as pessoas que vão ter que assistir on demand, né? Porque live a gente se empolga, mas o pessoal que Sim, assiste depois, normalmente se fica uma gravação muito longa, fica difícil do pessoal assistir até o final. sim. Então, vamos começar pelo começo. Quem é a É, Gabriele? De sim, onde você vem, Gabi? Não sei se você sente a vontade de falar a sua idade, mas o que é sim. importante já começar a dizer é que a Gabriele não é internacionalista de formação, ela não estudou relações internacionais, mas ela Não. acabou optando por ir para esse mundo do desenvolvimento, da cooperação internacional. Então, eu gostaria que você pudesse dar um pouco de foco nessa primeira parte da sua carreira, Gabi. Por que a Gabriele, economista que se formou na Federal do Rio de Janeiro, decidiu então ir a Paris e focar nessa parte do desenvolvimento? Bem-vinda! Sim. Obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de poder estar conversando e a gente trazer isso um pouco para o pessoal. Eu tenho 29 anos, eu sou de Jundiaí, do interior de São Paulo. E é curioso, assim, porque a vida inteira, eu sempre... E eu acho que nunca te falei isso, e mesmo a gente conversando, eu sempre quis fazer RI. Tipo, a minha vida inteira, eu sempre quis fazer RI, era o meu sonho de carreira, né, a diplomacia. Era algo que eu, assim, passei grande parte da minha vida, do ensino médio, e mesmo quando eu fui fazer intercâmbio, era o que eu queria. E por algum motivo, quando eu voltei, eu achei que o que eu estava buscando em RI era um pouco mais do curso de economia, né? Essa parte mais de políticas públicas. Eu queria participar mais de políticas públicas, o desenho de políticas públicas, né? Financiamento e toda essa parte. E acabei achando que economia, né, talvez me abriria mais portas, eu teria outras escolhas. Assim, eu julguei, né, com alto dos meus 18 anos, achando que talvez me abriria mais portas dentro daquilo que eu via, que eu queria fazer, né? Eu ainda não sabia se era mesmo diplomacia, eu me via trabalhando com coisas mais internacionais, mas eu achei que a economia realmente supriria isso um pouco mais. E economia realmente, assim, a carga de matemática, a carga de, né, toda essa parte, mesmo as matérias, foi muito pesado, mas, e assim, e não tinha gênero, né? Mesmo a UFRJ sendo heterodoxa do jeito que ela é, né, mas plural, no sentido, assim, de economia, ela não tratava de gênero. E acho que no final da faculdade que eu realmente estava, assim, muito perdida, eu não queria trabalhar nem no mercado financeiro, nem em empresa privada. Eu achava que o conhecimento que a gente tinha era muito, né, é um conhecimento muito, assim, profundo para você mudar o mundo mesmo. Eu não queria trabalhar para, assim, contribuir, né, com o lucro de outras pessoas. Aquilo para mim não, né, não
batia com o meu coração. Assim, eu via que eu queria fazer a diferença, eu queria mesmo trabalhar com políticas públicas e aí eu achei que realmente, assim, indo para uma carreira mais internacional, indo para esse lado de desenvolvimento e talvez buscando a carreira na ONU, né, através de pesquisa e através da economia, me traria um pouco mais do que eu queria mesmo fazer, assim. Então, foi mais ou menos esse o curso, mas eu sempre quis fazer RI, era realmente o meu sonho, e eu acabei decidindo por economia mesmo. O curso, o mestrado, eu escolhi por influência de pessoas mesmo, assim. Hoje eu me arrependo do curso que eu fiz, mas mesmo assim ele me abriu portas para, né, para essa área internacional. Eu sei que se eu não tivesse feito fora, eu não teria tido as mesmas oportunidades que eu tive. Então, assim, vendo hoje, talvez eu escolheria diferente, mas no final acabou dando certo, assim. E, nossa, deu super certo, mais que Sim. certo. E quanto tempo, Gabi, demorou para você, quando você se formou como economista, para você fazer o seu mestrado na França? Você ficou um ano, assim, meio que decidindo, ou já foi direto? Eu fui no susto mesmo. Eu terminei, entreguei a tese de manhã, defendi a tese de manhã, à tarde colei grau, porque eu tinha o mestrado para começar na outra semana, na outra semana já. Foi assim, realmente no susto e decidi já ir direto, né? Já tinha aplicado, passei, decidi. E aí é exatamente isso. Eu acho que se eu tivesse um pouco mais de tempo, um pouco mais de maturidade, eu teria escolhido diferente. E aquele ano eu estava estudando para prestar a prova do mestrado de economia, né? Fazendo para fazer a Ampec. E eu não me identificava, eu não me via ali, eu não me via como economista acadêmica, né? De universidade. Então, para mim, foi um ano assim, nesse sentido de me encontrar, e aí eu decidi. Eu achava que morar fora ia me trazer um pouco dessas respostas e acabei indo, mas foi no susto mesmo. Colei grau, assim, em uma semana eu tava com a mala indo para Paris. Nossa! Aí a Diane está perguntando aqui o nome do seu curso. Eu até vi no seu LinkedIn, mas estava em inglês. Sim. Eu não sei, é Políticas Econômicas na Era da Globalização, Estudo do Desenvolvimento? Essa seria a tradução? EPOG, né? Economic Policies in the Age of Globalization. É um programa do Erasmus Mundus. E como a minha faculdade, um dos professores, eles tinham... A gente tem um consórcio, assim. Então, a UFRJ era uma das opções que as pessoas podiam ir fazer tanto, assim, o último semestre para dissertação, né? Então, as pessoas podiam ir para a UFRJ. Então, tinham professores ali que conheciam esse mestrado. Eu tinha um grande amigo também da UFRJ que estava fazendo mestrado. E eu acabei indo atrás e procurando, achando que realmente o track, né, que eles tinham de desenvolvimento era o que eu queria. E na verdade não era assim, o programa estava muito no começo. Hoje ele já tem, né, vários anos, ele já mudou o formato várias vezes, nem é mais o mesmo formato que eu fiz. Mas eu achava que seria, mas eu achei muito fraco no sentido do que eu estava buscando. Eles ainda também estavam testando nessa linha de desenvolvimento, então eu achei que poderia ter sido melhor e se eu tivesse mais tempo, amadureceria a ideia melhor, assim. Acho que me faltou um pouco mais de, assim, conversar com mais pessoas na época, né? Mas eu tenho amigas que fizeram o programa anos depois, os 2 anos, e foi maravilhoso, assim. Eu acho que depende muito também da linha que escolhe e tudo mais. Certo. Eu te pergunto porque essa é uma pergunta muito frequente, Gabi, do pessoal que me Uhum. segue desde o tempo de internacionalidades, que fica sempre Sim, aquela dúvida, né? Que a gente se forma muito jovem no Brasil. Se comparado com a sim. Suécia, por exemplo, aqui eles terminam o terceiro colegial com 19 anos. Aí o pessoal Nossa, vai fazer, sei lá, vai trabalhar de garçom na Ásia, tira um fica ano aquele de. ano meio É, perdido, e vai entrar no bacharelado com tipo 23 anos. Então o sim. pessoal me pergunta muito: ah, será que é melhor eu terminar RI e já Uhum. fazer um mestrado para poder focar em alguma coisa? E eu sempre acho, eu pessoalmente demorei até bastante para fazer o meu mestrado. Depois que eu já tinha trabalhado na Saab, tinha trabalhado Sim. bastante que eu fiz o meu mestrado. Então, é difícil assim a gente opinar, né? Eu não sei como qual que é a Sim, é sua. porque a gente acaba achando um caminho dentro daquelas escolhas, né? Acaba fazendo aquela escolha
ser a melhor escolha que você poderia ter feito. É exatamente isso. Talvez se eu tivesse um pouco mais de maturidade, tivesse esperado mais, talvez eu teria aplicado para outro programa e o rumo teria sido diferente, mas ao mesmo tempo eu tentei fazer dar certo com aquilo que eu escolhi, assim, dentro daquela, né, daquela escolha, talvez me trazer um pouco mais perto do que eu queria, assim, e não me arrependo, porque acho que as pessoas que eu conheci, assim, era o grupo mais brilhante de pessoas que eu já estudei, assim, todos muito bem sucedidos nas suas carreiras, né, acadêmicas e mesmo na ONU também. Então, eu acho que era um grupo muito com essa garra muito forte, muito inteligente, e isso me inspirou também, né? E essa força de vontade. Então, eu acho que é isso. A gente nunca vai saber se a gente tivesse, né, escolhido. E eu não fiz a graduação direto, né? Eu fiz o intercâmbio do Rotary depois, no final do meu terceiro ano. Então, eu também não comecei na faculdade, era para eu começar com 17, né? Eu fui começar com 18 para 19. 18 para 19, eu acho que já tinha 19 quando eu comecei. Então eu fui um pouco mais velha, com essa vivência de já morar fora, né? De ter esse um ano para pensar, e realmente foi, os meus pais me deram esse um ano que era o intercâmbio que eu sempre quis fazer para realmente pensar um pouco. Para onde você foi mesmo? Não me lembro agora. Eu fui para Taiwan. Para Taiwan. Você fala mandarim, né? Oh, eu falo. Ainda assim, eu perdi muito desde que eu fui morar na França, então tentando aprender o francês e esses anos assim, focando muito no inglês para ter o inglês mesmo acadêmico e mais formal, eu perdi muito o chinês, assim, é uma língua que você tem que estar estudando realmente muito, né? É uma língua que requer, mas eu falava assim muito bem, conseguia me comunicar e ter assim conversas com amigos normais, né, longas e saber de tudo. Mas é uma língua que eu me arrependo um pouco de ter perdido contato nos últimos anos. Mas realmente não dá pra gente aprender. Assim, você sim, você é maravilhosa em relação a línguas, mas eu não consigo aprender e falar, tipo, tal trabalho, tudo ao mesmo tempo. Assim, pra mim, língua requer, né? A gente tá se dedicando. E eu acabei tentando aprender outras línguas recentemente. Mas isso, eu sei que é muito diferente, vai de pessoa para pessoa, mas eu acho que a gente entrar na faculdade com 17, 18 é muito novo. Mesmo com 19, eu ainda era uma criança, né? Então, se a gente pudesse ter esse privilégio de ter mesmo esse tempo, de ter um tempo para pensar, um tempo para refletir, e mesmo isso, se é o curso que você quer, se é a carreira que você quer, conversar com o máximo de pessoas que fazem aquilo que você faz. Se a gente tivesse esse tempo para amadurecer, eu acho que seria muito diferente, né? Sim, com certeza. Então vamos lá, Gabi. Que ano que foi isso? Quando que você terminou o seu mestrado? Foi um mestrado de 1 ano, 2 anos lá na França? Foi, porque na França eles têm só 3 anos da graduação, né? E o quarto é como se fosse o nosso, o M1, que eles chamam, né? O mestrado 1, o Master 1. Ele é o quarto ano de faculdade pra gente. Então, eu fui fazer o M2, no caso. Então, era só um ano mesmo de mestrado. Eu fui no final de 2015 para o primeiro semestre de 2016. Então, a primeira, né, de setembro a fevereiro, eram só aulas, seminários, muita gente de fora vindo falar e debater. E aí a gente pensava na tese de fevereiro até a gente defendeu em junho, julho. E aí a sua tese foi sobre? Eu tentei falar sobre a reforma, né, da Previdência no Brasil e como a divisão sexual do trabalho tinha que ser considerada. Na época, a discussão era a idade, né? Tentar igualar a idade de aposentadoria de homens e mulheres. E eu tentei mostrar como realmente a carga de trabalho não remunerado das mulheres, como a posição das mulheres no mercado de trabalho, né, em posições que são menos remuneradas, mais informais, né, na informalidade, e com uma quebra também de anos por causa da maternidade, tentando mostrar que elas não tinham, durante a vida, durante o ciclo de vida, o mesmo, né,
elas não estavam no mesmo nível que os homens para que elas se aposentassem anos mais tarde do que era para realmente igualar essa idade. Isso não poderia, né, acontecer, que esse prêmio que a gente, né, que mulheres têm, se dá devido realmente ao ciclo de vida ser diferente, né? Essas desigualdades que a gente tem. E tentei mostrar um pouco isso. Foi muito corrido, eu achei que a gente teve pouco tempo para se aprofundar, para fazer. No meu caso, foi uma pesquisa que eu queria começar a mexer com gênero, assim, realmente a partir do mestrado, eu não tinha gente para me ajudar durante a graduação lá, realmente, mesmo o mestrado sendo mais heterodoxo e plural, não tinha, sabe, quem pudesse realmente me ajudar. Então foi um pouco difícil, assim, mas de retomar essa pesquisa, né, durante, assim, no trabalho, mas tentei falar um pouco sobre isso. Não, você está gerando uma série de reações, inclusive masculinas. O Klaus, o Vinícius dizendo adoraram o eu não tema, tô vendo nada, tema. eu não vejo nada de Você não consegue comentário, ver os... eu não consigo ver nada. E para mim pena. não aparece os comentários, mas que bom. Tá. Mas já temos aqui 2 comentários masculinos que adoraram o tema, aplausos. E então foi realmente no mestrado que você começou, Gabi, a levar a sua carreira para questões de gênero, certo? Sim, eu nunca vou esquecer. Foi uma das primeiras apresentações que a gente teve no seminário, assim, e eu até fico, né? Eu fico chocada de pensar que, como na graduação, hoje a UFRJ mudou muito, elas têm um seminário de realmente de feminismos, economia e feminismos, tem esse debate, tem alunas que se formaram lá também trazendo isso, então mudou muito, mas é um choque até pensar que eu tive essa apresentação, foi uma acadêmica francesa que trouxe, né, como o PIB não poderia ser a medida, né, econômica dos países, o porquê aquilo, né, que não inclui mesmo esse trabalho não remunerado, não inclui diversos outros fatores. E eu lembro de ficar chocada, assim, tipo, meu Deus, né, realmente começar a pesquisar e aquilo me tocou, assim, e de na faculdade de não ter tido essa reflexão, de não ter parado para pensar nisso, de não ter sido desafiada nesse sentido. E quantas vezes na UFRJ eu era a única mulher em sala de aula, sabe? Era um curso ainda muito masculino, um curso muito, né, homogêneo nesse sentido, muito machista. Isso tem mudado muito nos últimos anos. Mas é muito chocante eu não ter tido, né, esse contato e contato com essas pesquisadoras que falam sobre, né, economia feminista, e fui ter esse contato mesmo só no mestrado, assim, depois dessa apresentação, e fiquei, aquilo mudou muito para mim, assim, muito engraçado a chavinha que virou naquele momento, e a partir daí comecei mesmo a ir atrás. E eu acho que esse debate, assim, é muito interessante, não só para nós mulheres, eu acho que o problema é o debate também só estar entre mulheres. Os homens também têm que estar pensando nisso, eles têm que estar refletindo sobre isso, eles têm que estar realmente pensando, nossa, é mesmo, né? E trazendo essa conversa, porque até eu vejo, assim, o Instagram da ONU Mulheres e palestras que é sobre trabalho de mulheres, a maioria, né, que segue, que está ali vendo essas palestras, em sua grande maioria somos, né, mulheres, então acho que isso tem que trazer um pouco mais. A gente é um desafio mesmo para a organização, eu acho, de trazer esse discurso, né? Os homens também têm que estar pensando nisso, não só a gente, né? Então, com certeza. É um tema que toca a sociedade como um todo, né? Sim. Eu vejo muito isso aqui na Escandinávia. Parece que aqui isso já é um pouco. Com certeza existem ainda mais mulheres no debate, mas já é mais assim, senso comum. Os homens não tem muita essa discussão, tipo, feminazi. Claro que sempre tem um idiota ou outro, mas em geral, assim, a sociedade consegue ver o valor de uma sociedade mais igualitária. Isso, assim, é mais senso comum, assim, as pessoas não ficam com muita polarização sobre isso, graças a Deus. E as normas sociais, tipo, a gente não vai mudar essas normas sociais se só a gente tiver, né, que são realmente esse debate que os países nórdicos, eles levam isso mais à frente, né, dessa divisão mesmo do trabalho de casa, da divisão do cuidado dos filhos, de ter né, esse parental leave, da licença parental, né? Não só a licença maternidade, mas os homens também de terem pelo menos, acho que é 1 ano, né? Sim, ou licença... eles poderem passar esse 1 ano com os filhos, isso já muda muito, já abre, né,
como a mentalidade e a sociedade enxerga isso de maneira diferente. Então, não só poderem, como serem obrigados, tá? As empresas obrigam que eles tirem, acho que no mínimo 6 meses. Não adianta o cara falar, eu não quero. Não, você não tem pode que tirar. trocar. Sim. E eu acho que isso muda muito. A gente, né, em diversos países, a gente, principalmente no Brasil, a gente está muito longe de atingir isso. Mas eu acho que nesses, para mim, né, eu vejo que as normas sociais, elas só vão realmente mudar a partir do momento que a gente conseguir mudar mesmo como a gente pensa, como a gente vê as coisas, e as políticas públicas mesmo responderem a isso, né? Aí, não entrando em cultura, em outros assuntos que também são muito delicados, mas eu acho que esse é o começo, né? De começar a discutir essas coisas entre a gente, entre as suas rodas, entre os seus amigos, entre a sua família, sabe? Porque, tipo, só as mulheres fazem o almoço, porque só as mulheres lavam a louça. Acho que são coisas muito banais, mas que a gente tem que estar se questionando, assim. Com certeza. Fantástico, Gabi. Então vamos lá. Gabriele termina o seu mestrado em Paris, primeiro Gabi semestre em Paris, de 2016. Gabi em Paris. E aí é quando nós nos encontramos no final de 2016. Esse foi o IPCG, então, pessoal, de novo, o IPC aparecendo aqui semana passada com o Alexis. Eu nunca sei a tradução correta. É Centro Internacional de Pesquisas Políticas para o Crescimento Inclusivo. Eu acho que seria isso em português. Sim, em português. Crescimento inclusivo. Crescimento inclusivo, IPCIG. E quando que você foi o seu primeiro estágio, logo depois de formada? Sim, eu tentei, assim, vários. Eu comecei muito cedo, assim, em dezembro, janeiro. Eu já estava tentando ver se eu faria outro mestrado, aplicando para diversos estágios, assim, eu tentei a Organização Internacional do Trabalho, né, em Geneva, no PNUD, em diversos países, assim, da Ásia. Tentei muitos estágios. Eu nunca fui chamada para nenhum, assim, além do IPC, né? O IPC, tanto que eu fiz a entrevista ainda em fevereiro, março, acho, e eu só podia começar mesmo em setembro. Lembro do aceite, falei não, e dei o aceite. Foi até quando eu falei, né, que eu conversei com uma amiga para, né, o que eu faço? Será que eu vou para o Brasil mesmo, para um estágio da ONU? Eu sempre quis fazer fora. E aí acabei decidindo ir para Brasília, né? Não sei se eu exploro um pouco mais isso, mas... Sim, claro. Você era estagiária do Social Protection, do Programa de Proteção Social, ou do IPC, isso, ou de ambos? Quando eu fui contratada, era para ser de ambos. Era para ser 50% a pesquisa, 50% a plataforma, né? Que estava começando. E com a necessidade, com as coisas que foram mudando, e precisava de um apoio maior para a plataforma, eu acabei ficando, no final, acho que 100% com a plataforma, né? Tive que sair da pesquisa. Mas eu tinha sido contratada para fazer 50-50. Tanto que eu trabalhei com o Alexis, assim, no começo, numa pesquisa que era de social behavior, né? E a gente fez no começo, mas depois eu acabei ficando só com a plataforma. Certo. E como que era o seu dia a dia de trabalho? Tanto na parte da pesquisa, lá no IPCG, nesse centro de pesquisa para crescimento inclusivo, que eu já falei para vocês aqui, se vocês já participaram de outras lives, que é uma parceria entre o governo brasileiro e o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, fica em Brasília, esse centro. E o Social Protection, essa plataforma digital de proteção social, ela era parcialmente financiada, acho que pela Agência de Cooperação Internacional da Austrália, não era? Da Austrália, o GIAZ, né? O de alemão. Inglês, UK Aid, né? Eu acho que era o britânico também. Sim. Britânico. E a sede, né? Era uma plataforma digital, mas a diretora e a maioria das pessoas que trabalham nessa plataforma de proteção social fica em Brasília, nesse lugar onde nós trabalhávamos. Então, eu acho muito interessante, Gabi, porque sempre assim, a minha ideia aqui com o canal e com tudo é desmistificar, né? Então, assim, tirar um pouco do glamour. A gente gosta de glamour, né? Do glamour da ONU. Nossa. Aqui a gente vai acabar com essa coisa de glamour. A gente vai falar assim... Eu quero acabar com isso. Eu sou... papo reto, é realidade mesmo. Eu adoro, mas é direto ao ponto. Sem muito fundo. Exato.
como é que é o dia a dia, então? Como que era o seu dia a dia nessa agência da ONU Brasil, na ONU, da ONU no Brasil, e depois a gente vai chegar para a sua experiência em Nova York. Mas se você puder Sim. falar um pouco, o que você fazia como estagiária do PNUD em Brasília? Então, e só para falar que eu não sei se muita gente sabe, mas o IPC, ele, pelo governo brasileiro, ele é representado pelo IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, os pesquisadores têm essa, né, assim, como que fala? Partnership, né, com o IPEA. A parceria. Isso. Então, o governo brasileiro é representado pelo IPEA. Então, a gente ficava, né, no prédio do IPEA, lá em Brasília. E eu, assim, eu fiz muita coisa. Até falei para você, eu lembro, assim, eu fiz muita coisa mesmo em 3, 4 meses que eu fiquei lá, de pesquisa, eu trabalhava com inclusão assim, dos reports mesmo em social protection, trabalhava com a pesquisa, é que já faz tanto tempo, né? Mas eu fiz muita coisa, assim, e de diversas coisas diferentes, não só pesquisa, como eu lembro na época, tipo, a gente teve uma necessidade na área de mídias sociais, eu ajudei muito lembra, fazer aqueles cartões e tentar mexer com essa parte mais de comunicação, tanto que a gente brincava que sem querer, eu não era para estar na sala de vocês, dos comunicadores, e tava e ajudava, né? Foi uma coisa mais de coincidência, assim, de estar ali. E fazia essa parte mais de mídias sociais, ajudar nos webinars. Uma coisa que eu gostei muito de fazer, que na época era uma parceria de webinars que eles estavam fazendo com a HelpAge, e eu tive que transcrever, assim, fazer 2 artigos eu fiz de cada webinar que a gente teve. Eles foram publicados. Isso, era um resumo falando a posição de cada tipo apresentador, realmente trazendo quais foram as ideias apresentadas, a conclusão do webinar. E os 2 artigos foram publicados, né? Eles traduziram para diversas línguas, e para mim isso acho que foi, principalmente porque eu queria mexer muito com pesquisa, uma das coisas que eu mais gostei de fazer, assim. Ótimo, deu uma visibilidade, né? Você assinou o artigo ou você saiu como assistente? Então, a gente não podia assinar, eu não podia assinar como a autora, porque era essa parceria com o HelpAge, então era, né, mais institucional, mas saiu, né, realmente Foi são você que escreveu. coisas que eu escrevi. Então, Gabi, pensando assim em competências, né? Porque a gente vai chegar nisso, né? E você que está na ONU sabe e tem muita experiência nisso, que na ONU conta muito assim você conseguir concretizar suas experiências. Então, dá exemplos. Não adianta só falar assim, eu tenho writing skills, eu sei escrever, tá bom, mas né, mostra aí. Então, em matéria de competência, quando você era estagiária lá no IPCG em Brasília, as suas principais competências, então, eram linguística, né? Idiomas, você usava muito inglês. Redação, escrita. Acho que iniciativa, né, de poder estar fazendo algo que não era do que eu fui para fazer, por exemplo, essas coisas de mídias sociais, e você ajudar o time a fazer, de ter essa iniciativa de, né, teamworking também, teamwork, de você poder ajudar e no momento que precisar. Uma das competências que tem a ONU Mulheres, eu acho assim, que é muito importante pra gente, é o que eles falam de accountability. Eu não sei, de você ter, tipo, responsabilidade, não sei, de trazer essa responsabilidade para você, né? De você, e assim, não só vendo do lado da organização, mas vendo na minha carreira, e o que eu também acho muito bacana nas pessoas, de você errar e você saber que errou. Tipo, assumir, né? Assumir o erro com com grace, né? De você realmente ter essa leveza em assumir e falar, eu errei mesmo, vou melhorar, me dá um feedback do que, né, eu posso fazer diferente, mas vou arrumar isso aqui, vou fazer diferente. E acho que isso é uma das qualidades. Mas, assim, em times plurais, principalmente, em pressão, sabe? A gente vai errar, a gente vai, né? Vai ter dia que não vai dar, entendeu? E acho que a accountability é uma das competências que eu vejo muito fortes, assim. É algo que não é fácil encontrar e a gente tem que aprender. E não que eu, nossa, sou a rainha, né, da contabilidade, mas, assim,
de aprender, assim, de ver o quão necessário é isso mesmo, assim, a gente saber errar com leveza. E Sim, tá você tudo ter esse bem. senso de responsabilidade. Às vezes as pessoas até falam senso de dono, ownership, que é você realmente Isso. assumir, né, e se comprometer, e ao invés de ficar tentando jogar a batata quente para as Pro outras pessoas do outro, pôr a time, culpa né? no outro, não. Eu acho que isso não é muito bem visto, acho que não só na ONU, né? Eu acho que é uma qualidade que a gente deveria realmente ter e aprender na vida, assim, é algo muito nobre, né? De ter Com e falar, certeza. realmente, meu, errei feio, mas espera aí que eu vou consertar, Com entendeu? certeza. Isso é uma É, qualidade também muito bem vista aqui na Suécia, porque aqui preza-se mais pelo time, pelo grupo, do que essa sim, coisa individual, que às vezes o individualista. americano tem, né? Tipo assim, Exato, de eu que fiz. Não é muito você, né? Baixa um pouco a Uhum, sua bola, é o time. Pelo jeito, a ONU também preza por isso, ao invés de ficar dando cenourinhas sim, individuais, preza aquele sim. trabalho em time, né? Todo mundo cooperou, todo mundo fez. Claro, vai ter sempre aquela pessoa que talvez vai fazer um pouco mais, mas a Sim. gente não pode ficar inflando muitos egos, porque aí não dá certo, né, Gabi? É Sim, melhor eu ter acho uma que no coisa. mundo de hoje isso nem é legal, sabe? Eu pelo menos, eu não sei se é a nossa geração e é uma coisa também muito, né, que tá mudando, mas eu não acho legal alguém que leva, assim, toda essa cara, né, todo, assim, o que aconteceu do trabalho, né, o crédito do trabalho para eles. E uma coisa muito curiosa que aconteceu hoje, né, eu me despedi da minha antiga equipe e eu acho que o que traz, assim, mais na conversa do que eles falando para mim e do que eu sinto deles é que em todos os momentos foi exatamente isso. No momento de maior pressão, no momento de, você querer sentar e chorar, porque como eu vou fazer isso? É o time, sabe? O time ali, e era isso que eu sentia muito nessa equipe. A gente vai conseguir, vai dar tudo certo, com essa leveza e saber que um e o outro, tipo, olha, sem você eu não teria feito isso. E a pessoa também falar, sem você eu também não teria feito isso. E ter esse Ótimo. senso mesmo de grupo, sabe? Que a gente não tá ali sozinho, eu não vou fazer isso sozinho, eu preciso de vocês e a gente precisa estar junto, unido, né? Para conseguir fazer o que a gente tem que entregar. E acho que isso é muito bonito, né? E é mais bonito isso, de pessoas de diversas culturas, de diferentes países, e da gente ter esse senso de equipe mesmo. E para Uhum. mim, hoje eu acho que hoje em dia é realmente o que tem que ser, né? Não... Sim, com certeza, falta mais disso. Mas vamos voltar um pouquinho. Então, você estava Isso. lá no seu estágio, aí Sim. uma doida te mandou uma Uma vaga. doida, sabe? Um anjo, Uma louca aí das missas, mandou uma o vaga. anjo da minha vida, chamado Analice, que sentava, me aguentava todos os dias do lado dela, chegou e falou: Gabi, tem essa vaga, é a sua cara, é para você, olha aqui. E eu lembro de ler a vaga e falando: Meu Deus, é exatamente isso que eu quero fazer, é o que eu quero para mim, e era o que eu queria fazer. E eu lembro de escrever a carta muito assim, feliz, confiante. E falei com a minha mãe, meu Deus, não vou conseguir ir para Nova York. Ela, não, se você passar, a gente dá, né, vê o que faz. Você não passou ainda, vai, entrega, minha filha. Manda e a gente vê o que vai fazer. Você já, né, o não você já tem. Mandei, e eu lembro que demoraram para me chamar, assim, demorou mesmo. Mais de um mês, eu até pensando, nossa, mesmo quando eu tenho, tipo, a qualificação, né? Essa vaga era para mim. Eu lembro relendo a minha carta, assim, falando, olha, eu tinha exatamente o que eles precisavam, eu, né, sabia fazer isso, e mesmo assim, né, não vou ser chamada. E aí aconteceu, eles me chamaram, falaram que eu tinha passado na vaga, se eu podia mudar para Nova York já, a gente já estava, era a última semana de novembro, se eu podia ir para Nova York já em 2 semanas. E essa coisa de, meu Deus, né? Como a gente vai fazer isso? Esse estágio em Nova York, não sei se vai dar. Mas graças à minha família, de verdade, de poder, né, ter esse privilégio de ir, falou, vamos, se é esse o seu sonho, se é isso que você quer, a gente vai dar um jeito, vai, aceita. E olhando atrás, eu deveria ter falado, eu tinha viagem de Natal, sabe? Eu não fui, falei, tá bom, tô indo, você precisa de mim semana que vem.
tô indo e fui, mas olhando atrás, assim, não, deveria ter falado, olha, tá bom, eu vou, mas começo de janeiro, tá aí metade de dezembro, passar o Natal sozinha, entendeu? Mas fui, também isso. Se olhar para trás faria diferente, mas deu tudo certo. Então, foi uma vaga de estágio na sede da ONU Isso. Mulheres em Nova York. E eu me lembro exatamente quando eu mandei essa vaga para a Gabi, porque a gente tinha discutido o mestrado dela, gênero, Sim. social protection. E eu tinha vindo aqui porque o meu atual marido tinha feito uma cirurgia, então eu vim acompanhá-lo. E eu estava no aeroporto de Estocolmo, indo para Portugal, ia dormir lá, era eleições americanas. E eu tava esperando o avião e vi essa vaga no Facebook da Mulheres, mandei para ela. Aí quando eu cheguei em Portugal, ela já tinha respondido, tipo, eu quero. Aí eu dormi, acordei, o Trump foi presidente, queria suicidar. Aquele pesadelo. Aquele pesadelo, mas alguma coisa boa saiu de tudo isso, que você conseguiu Sim. a vaga de estágio. Isso, e a vaga, não sei se alguém quer saber, mas a vaga era na seção de empoderamento econômico e era para trabalhar com um time de macroeconomia, né, de políticas macroeconômicas, e era exatamente nessa área de fazer, tipo mesmo, policy advisory, né, de informar países e trabalhar com países para que as políticas dele, na época a gente estava fazendo esse programa que eram em 3 áreas, de trabalho, né, não remunerado, trabalho de cuidados não remunerados, social protection e informalidade. Então, trabalho decente, né, para as mulheres. Então, eram realmente essas 3 áreas de políticas públicas que eu queria trabalhar, era influenciando, né, governos, de ter esse contato com os governos, que a minha chefe viajava e os governos entravam em contato com a gente para trabalhar, né, com essas políticas. E era exatamente aquilo, conectava muito do que eu queria fazer, do que eu estava estudando, de economia, de pesquisa em economia. Então, era realmente assim o que eu buscava dentro, né, da ONU, de pesquisa e de gênero, e trazia tudo aquilo mesmo. Perfeito, fantástico. Ai, fico muito feliz por ter te mandado essa vaga. E não Eu só falo, mandado, mas sem que você você passou. não estaria aqui. Foi o meu anjo da guarda da vida Ah, mesmo. Não, obrigada, que isso. Você é o meu orgulho. Olha mas só, gente, então você tem aqui uma self-made, tá? Você tem uma pessoa que entra na ONU sem ganhar um puto, desculpe as palavras, um mas, tostão né, ONU, né, pague os seus estagiários, trabalha 6 meses sem brasileira. ganhar nada, mas você consegue depois disso, né, Gabi? Você consegue o seu primeiro contrato remunerado na Sim, ONU, em Nova York, como consultora. E você fica isso. trabalhando com esses contratos como consultora durante alguns anos. Como é Eu que foi o fiquei por processo 3 anos e seletivo? meio. É. Isso é novo para mim, porque eu consegui um trabalho como national, né? Quando eu trabalhei Sim. em Brasília e consegui um contrato de estagiária no Quênia. Mas eu não cheguei a conseguir um contrato de consultora internacional na ONU. Como que funciona o processo seletivo para esse Então, o tipo de processo contrato? seletivo de consultoria, ele é mais um desk review que eles fazem, tipo revisão de currículos, né? Então, eles vão talvez anunciar a vaga, né? Ali você vai aplicar e eles vão receber esses currículos e vão selecionar, né? Geralmente, para a consultora é muito difícil. Se você já está ali como estagiário, né? E é um dos problemas que eu acho da ONU de estar encaminhando nessas pessoas que já estão ali. Mas acaba sendo um desk review, e se você já está ali, é difícil ter entrevista. Mas tem sim os casos de vagas que abrem para externo e que vão ter realmente a parte da entrevista, mesmo para estagiários que eu já tive, a gente fazia uma entrevista só para entender realmente qual o motivo, entendeu? Porque se tinha algum conhecimento na área de gênero, o porquê gostaria de trabalhar ali, discutir um pouco das experiências que já teve, o que está estudando no mestrado, como eu trabalhava com estatística, então se tinha conhecimento um pouco, né, dos pacotes de estatística para poder ajudar, então era mais ou menos isso. A entrevista é bem simples. E quando eu mudei de sessão, eu tive que fazer uma prova, né? Porque eu já fiz 2 consultorias. Então, eu trabalhei como consultora nessa primeira sessão de Economic Empowerment, né? De empoderamento econômico. E depois eu mudei para o Research and Data, que era a sessão de pesquisa e estatística, e que a gente mexe com as principais, né, publicações da ONU Mulheres. E quando eu fui para trabalhar com eles, eu precisava do conhecimento de estatística, porque
eles estavam para lançar o próximo relatório, né? Que era o nosso principal relatório, que eles lançam de 2, 3 em 3 anos. E eu tinha que revisar tudo que você encontrar naquele relatório de dado e estatística e gráfico e conta. Eu tive que revisar tudo, fazer todos os cálculos novamente. Tudo que tem lá, pode ter certeza que me encontrar um erro, pode me ligar, porque... Olha, amiga, eu não vou nem conseguir revisar isso aí, porque começa a ver nome, minha cabeça já explode. Sim. E eu tive, como eu tinha que ter essa atenção ao detalhe, eles fizeram uma prova, foi de 4 horas, assim, com várias questões de relatórios antigos para ver se eu achava o erro, se eu achava a referência. Então, era assim, fazendo uma mímica do que eu teria que fazer trabalhando, né? E fazendo assim, tipo, detalhe, né? Isso. For detail, né? Isso, meu trabalho ele é muito assim, né? Ele foi nessa sessão muito assim. Então, ver onde estava o erro dos dados, entender, né? Mostrar, fazer as contas para ver se era aquilo mesmo, o que estava copiado errado, quando ia da tabela, né? Que a gente puxa os dados e ia para o gráfico, onde que estava o erro. Então, era uma prova bem detalhista, assim, para achar mesmo onde estava. Então, e aí trechos de coisas assim de statement, né? E onde que eu achava aquilo, se era fácil colocar referência. Então foi uma prova nesse sentido. E entrevista também. Elas quiseram que eu mostrasse o que eu tinha feito no Stata, então uma programação do Stata, e conversar um pouco do que eu já tinha feito ali na ONU Mulheres, e eu já tinha coordenado outras publicações, então era exatamente o que elas precisavam. Gente, o Stata é o mesmo programa que... É um programa, tipo, um programa de estatística, né? Que o Alexis falou. Porque eu também perguntei para o Alexis o dia a dia dele na embaixada, o dia dele de trabalho. E ele falou muito sobre que ele também trabalha com dados estatísticos e falou muito do Stata. Do Stata, isso. O Stata, o R... Eu gosto mais do Stata. Tem economista que gosta mais do R. Depende. Mas são bons programas, assim, se... as pessoas querem mexer com dados, elas querem mexer, né, com essa parte de estatística, seja em gênero, seja na ONU, né, em outros assuntos. Eu sugiro realmente aprender assim um pacote de um software de estatística para realmente você ter esse suporte, né? Porque não só você pode mexer, como eu usei para... Eu fiz muito estágio durante a faculdade com dados, né? E matemática, estatística. Então, eu já tinha um pouco dessa experiência, mas eu acho que isso é muito necessário. Sendo assistente de pesquisa, eu tive que, né, rever tudo que eles já tinham feito e achar o erro, rodar de novo. Então, eu acho, assim, é um grande diferencial. Se você quer mexer com dado, Você acha que é possível alguém de relações internacionais, especialmente alguém que estudou relações internacionais de uma forma mais política, mais sociologia, aprender a mexer nesse software? Sim, com certeza. E olha, eu realmente coloco assim, eu sou uma pessoa que sou muito multitasking mesmo. Eu sou pau para toda obra, né? Tá, assim, ela tapa buraco. Precisou de mim, bora, eu vou aprender. O Severino lá do Zorra Total. Severino! Isso, chama a Gabi, é isso mesmo, assim. E eu acho que ter essa habilidade da gente poder, se não sabe, bora aprender, sabe? De ter essa iniciativa e de ver como eu tinha essa experiência, não só de pesquisa, mas de dado, de mídias, né? De ver como transformar a nossa pesquisa para as coisas de social media que a gente tem, nos cartõezinhos que você vê nas mídias sociais, e ter esse pensamento mais de mídia social também. De todas essas áreas, você acaba sendo necessário, né? Tem o seu lado negativo, porque você sempre é necessário e qualquer coisa você está sendo ali puxada, mas é um grande diferencial, porque é muito difícil você achar esse tipo de profissional que tenha, né, uma gama e... Com certeza, eu acho que a maioria das pessoas não quer, né? Tem muita gente que é assim, não, isso aqui não é. Que não gosta minha área, de matemática, né? Nossa, e não quer mexer. Mas eu acho, se a pessoa quer mexer com dados, quer ter uma pesquisa com um pouco mais de, né, de evidência mesmo, de estatística, eu acho que vale muito aprender e não é difícil aprender, sabe? Vai aos poucos. Tem manuais, hoje
eu vejo que eu aprendi há anos atrás, né? Hoje, o acesso que a gente tem à informação, né? De curso, de vídeo no YouTube, e assim, mesmo Excel, né? Aprender o básico para mexer no básico, assim, eu acho que isso é um diferencial muito grande, muito Muito bom. grande. Depois eu vou pedir para você me passar o nome do o Stata, eu conheço, e você disse que tem mais um outro software de economia. Depois eu posso escrever para vocês. Como que chama o outro que você disse? Que eu, O R. o R. Tá. Isso. Vou Aí escrever nem depois. mesmo eu tô só falando blá, 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 blá. Eu não vejo comentário, eu não vejo nada. Então Que pena, esquece. não, vai ter um monte de coração. Deixa eu ver, parece que tem uma pergunta aqui. Ai, minha mãe pelo menos deve estar me assistindo. Ah, tem essa pergunta, Gabi. Meu sonho é trabalhar. A Júlia Coimbra. Gabi, meu sonho é trabalhar na ONU Mulheres. O que você acha que preciso fazer para conseguir chegar até lá? Bom, eu acho, né, é muito difícil para a gente, como brasileiro, eu acho, ter esse acesso, né? Ter essa. A gente quebrar essas barreiras, né? Principalmente por a gente ter feito graduação no Brasil, não são universidades, infelizmente, que eles conhecem, e de quebrar essa barreira mesmo. Assim, eu acho. O que para mim acabou dando certo foi de ter esse conhecimento já em gênero, e eu acho que foi que, né, começar pequeno, assim, acho que talvez realmente se eu tivesse estudado em Oxford, se eu tivesse feito Harvard, talvez eu teria um acesso muito maior a chegar diretamente em Nova York logo depois da graduação. Mas, infelizmente, não é o caso, sabe? As portas ainda elas estão se abrindo. Eu sou uma grande, assim, né, pessoa que eu falo mesmo, a gente tem que contratar mais gente, tem que dar meios dessas pessoas estarem aqui. Não é justo, esse sistema não pode continuar só para as pessoas que têm esse acesso europeu, americano, né? Mas da gente começar pequeno. Eu acho que a minha experiência de ter ido para Brasília, num escritório menor, não só me ensinou muito ali do dia a dia da ONU, mas me abriu as portas. Eles me chamaram porque eu tinha feito esse estágio em Brasília, numa área que eles precisavam de conhecimento, em proteção social, né, em social protection. Eles conheciam o IPC, minha chefe já tinha feito artigo e publicado no IPC na época, então já conheciam. E assim, o IPC, quantas pessoas eu já conheci durante esses anos que conheciam o IPC, sabe? Professores meus de universidade, pessoas lá fora, mesmo o pessoal que mexe comigo na minha sessão com social protection, muita gente conhecia. Então, de começar escritórios menores, tipo a ONU Mulheres no Brasil, sabe? Outros escritórios da ONU, mexer com essa área de gênero, sabe? Eu acho que às vezes isso para mim também, porque eu era, né, minha família não é dessa área, eu não conheço ninguém dessa área, então para mim foi muito assim, no escuro, encontrando meu caminho ali mesmo, né? Tipo, pegando pessoas para ajudar e ter dicas assim, mas trabalhar, não sei, com ONGs, com organizações, com né, o advocacy, tem muitas áreas que a gente pode trabalhar, mas de estar fazendo coisas menores e isso ir construindo mesmo essa experiência. Se o sonho é chegar, né, em Nova York. Mas eu acho isso. E ter gente para ajudar. Assim, eu, de coração, eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse ajuda de pessoas que já estavam ali, que já estavam dentro da ONU, que já tinham essa experiência. A Annalise mesmo, eu falo, o jeito que ela me ensinou a fazer carta é o jeito que eu escrevo até hoje. E de, né, outras pessoas que me ajudaram mesmo. E é o mínimo que a gente pode fazer, sabe? A gente não chegou ali sozinho, a gente não tá sozinho. Se eu cheguei onde eu tô, eu reconheço que foi com muita gente me ajudando, muita gente me apoiando, anjos mesmo, assim, sabe? De estar ali, acreditar, me ensinar. E eu faço isso de coração, assim. Tem outras amigas que queriam entrar na ONU, revisava a carta, dava dica, via, né, vaga. E ter essas pessoas para ajudar, eu me disponibilizo também a ajudar a revisar quem quer entrar na ONU Mulheres e começar mesmo pequeno, sabe? Para ter essa experiência, porque querendo ou não, conta muito essas experiências, assim, vendo pelos estagiários que a gente acaba chamando, contam essas experiências que você já tem, assim, não é essencial, 100% essencial, mas conta muito, né? Você ter esse interesse, ter esse conhecimento e chegar ali e falar, olha, eu sei, sabe? Eu quero aprender, quero estar aqui.
Isso, ter pessoas também dentro que possam te indicar e possam, né, te avisar se tem uma vaga aberta. Então, acho que seria ir nesses meios, né? Não focar só muito na página das vagas da internet, sabe? Uhum. Vai, não só da ONU, vai vendo outras coisas, fazendo outras coisas. Com certeza. Quando eu consegui o trabalho lá no IPCG, eu vi a vaga, acho que talvez no Sim, Facebook, não sei, mas eu busquei eu fui no site, vi se sim, eu conseguia achar quem era a chefe de comunicação, achei a Denise, sim, que era minha chefe, encontrei ela no LinkedIn, tipo, dei um oizinho, sabe? E ela falou assim que ela achou super legal na época, sim. em 2016, talvez hoje não seja grande coisa, mas na época, assim, eu fui a única candidata que encontrei. Eu Uhum, dei um rosto ao meu currículo, porque a gente não coloca foto sim, nos currículos. Então, assim, ela viu, essa é a Analice, e eu já sim, tinha a iniciativa do Internacionalidades. Então, eu acho que o que você está dizendo é muito importante. O importante é a gente fazer coisas, não só ficar isso. contando com a universidade. O Alexis falou muito Não, isso não. ontem, É, não, da semana passada. Ele falou: tudo bem, eu estudei na Sciences Po Paris, que é uma escola de prestígio, mas se uhum, eu não tivesse tido essas iniciativas, se eu não tivesse. Não adianta mais hoje em dia você não. só ter esse, estudei não sei aonde. Você tem que ter, e é muito importante você conseguir identificar suas competências para cada experiência, por mais que seja um voluntariado, Sim, num grêmio estudantil, então, assim, liderança, você conseguir colocar sim, isso no papel. E eu tento muito ajudar vocês nos meus vídeos de você encontrar suas competências e você sim. conseguir dar exemplos, porque a ONU preza muito por competência, então a entrevista é competence-based, então é baseada em Sim. competência, e outras organizações também. Então não adianta dizer, eu trabalhei como assistente de comunicação e achar que isso já é o Isso suficiente basta. para o É, recrutador. Não, tipo, tá, o que, que você fez como assistente? E o sim. que é muito importante aqui na Suécia, Gabi, eu acho que talvez ainda na ONU também, assim, você mostrar números. Por exemplo, eu aumentei o engajamento das mídias sociais em 20%, ou eu consegui alcançar 1.000 seguidores. Estou falando da minha área de comunicação, mas assim, você conseguir mostrar data, né, dados assim Sim. do que você fez. Escrevi 5 artigos num período de 6 meses, assim, você usar números também para deixar as coisas mais qualitativas e não fica só Isso. naquele blá blá blá, né? E porque isso é o resultado, né, do que você vai falar na a entrevista por competência, é o que você tinha, né, o desafio, a sua ação e o seu resultado. Então, você trazer esses números vai ser o resultado. E, assim, só trazendo para essas coisas de experiência, eu acho que é pensar não só porque vai contar no seu currículo também, não só porque aquilo vai te trazer, mas o que para mim, eu tinha um programa de voluntariado lá em Nova York. Tinha um programa de artes num abrigo só de mulheres, e eu acho que isso, assim, é pra gente, a experiência de vida pra gente, porque pra mim não é só suficiente estar ali na ONU, porque eu me sentia muito naquela torre de mármore, sabe? Assim, longe do que eu quero, né? Das mulheres, longe do que eu quero mesmo fazer. E de ter aquela experiência para assim, para mim, para ver o que eu quero fazer e não estar só com a pesquisa, mas de você estar exposto a coisas diferentes, você se entender e ver onde você vai, né, se dar melhor, o que você pode fazer mesmo a diferença, o que te complementa, sabe? De não deixar só aquilo te definir, sabe? De fazer outras coisas não só pelo currículo, mas para você se encontrar, você realmente ter assim um respaldo do que você quer fazer e da onde toca mais o seu coração. Eu sou muito coração, muito sonhadora, então eu acho que eu Apesar de preciso. ser economista e mexer com Exatamente, dados. eu ser economista com esse coração mole, né? Que bom, por isso que você é tão especial. Mas é isso, eu acho que Nossa, muito fazer legal. coisas para se encontrar. Então, né, não só pensando no currículo, eu acho isso muito importante, assim. Sim, com certeza. Gabi, só para gente, Sim. eu vou te pedir para você dar uma mensagem final no vídeo, mas só porque eu acho que é muito interessante, você falou sobre o CAR, né? Essa forma de Isso, da avaliação. Você poderia entrevista. desenvolver um pouco isso? Como que funciona, então, numa entrevista da ONU? Assim, que tipo de exemplos você tem que trazer? Que tipo Uhum. de perguntas eles fazem para você num painel de entrevistadores das Nações Unidas? Então, para a vaga, né, eles começam. Eu acho que tinha umas 5, 6 pessoas no meu painel de entrevista. E você tem que começar com, né, eles já começam assim, dá um pouco do seu, né, do seu histórico, resume um pouco sobre você
e o porquê você é a candidata ideal, de fazer o pitch mesmo, porque você é a candidata ideal dessa vaga, para essa vaga, porque a gente tem que te contratar. Então, treinei muito essa parte de pensar mesmo, né, assim, o porquê eu queria estar ali, o porquê que eles tinham que me contratar, o que eu estava trazendo para a mesa de diferente que os outros candidatos potencialmente não teriam. E de treinar isso e começar. Eu acho que isso já traz essa boa impressão de que você sabe o que você está aplicando, você sabe, né, o porquê realmente você está aplicando e, né, o porquê você quer estar ali, porque você quer ajudar essa equipe em especial, né? E depois elas entravam, né? As pessoas do painel se revezaram para cada uma me perguntava uma coisa. E o que eu sugiro, assim, como a entrevista acontece, você olha para a vaga quando você aplicou, ela vai ter as competências lá embaixo, né? Tem as competências da organização e tem as competências para essa vaga específica. Então, de treinar, né? Você entender o que é essa competência. Então, o que a gente falou, né? De accountability. O que é accountability? Ir atrás, tipo, exemplos que eu posso dar. Aí você pode ler os exemplos, né? Que aparece assim e pensar, trazer para a sua própria experiência. Que exemplo de coisas que eu tenho no que eu fiz que se assemelha, né? Que eu mostrei essa minha competência, que eu mostrei que eu tenho isso. E eu fui escrevendo, assim. Então, para cada competência, entender mesmo, pensar em perguntas que poderiam fazer, né? Se você jogar no Google, tipo, perguntas para essa competência, vai aparecer. Tipo, você pode ver algumas perguntas que eles podem perguntar, assim, né? Não só da ONU, mas perguntas que são, né, por competência. E dando exemplo e pensando nessas minhas, né, experiências profissionais de acordo com cada competência. E fui treinando, assim, vendo e sendo crítica, tipo, esse exemplo, será que tá bom mesmo? Será que eu não posso pensar numa outra coisa? E realmente tendo esse olhar crítico para sua, né, para sua experiência profissional, da onde você mostrou isso? E não precisa ser só experiência profissional, assim, né? Já tinha que eu participei de empresa júnior durante a faculdade e eu era responsável por fazer o processo seletivo da empresa júnior e a gente fazia por competência, então eu sabia muito como funcionava também, assim. Então, mas você sacar, entendeu? Como você vai contar, que você tem que ter o que aconteceu, né? Qual era o problema, qual que era a situação que estava ali, a ação, o que você fez. Então, acho que isso, eles puxam muito, assim, se eles não perceberem, porque a gente, né, ainda se está participando em time, etc., vai falar, a gente fez isso, nós, né, agimos assim. E aí, não, eles querem saber o que você, qual o seu papel, aonde você mostrou essa competência. Então, sempre lembrar de trazer, né, o que eu fiz, o que eu fui responsável. E aí, o resultado, o que aconteceu com, né, com aquela ação que você fez, na qual você mostrou essa competência, para atingir o resultado final. Muito bom. Então, sim. É o CAR, né, que eles falam. É Challenge, Action and Result. Eu fiz um vídeo sobre isso, hein, pessoal? Em 2016, quando eu estava no Quênia ainda. Vai lá no meu canal do YouTube que eu falo sobre isso. Então, continua atual. Até hoje. Sim, é atual. E até, não sei se você deu essa dica também, mas se você entrar no site da ONU, de onde tem as vagas, os processos, eles têm um material muito bom sobre entrevista. Eles ensinam a fazer entrevista. É um material meio antigo, assim, mas acho que para mim foi bom, não achei perder tempo para entender essas, tipo, pequenos detalhes que às vezes eu poderia não ter pensado, sabe? De me preparar, de pensar e ver, né? De sempre trazer isso para você mesmo. Então, tem um material também de suporte, assim, muito legal no site da ONU, que vale a pena explorar, né? Você, assim, vídeos mesmo que trazem isso, eu acho muito nesse treino, assim. E falar no espelho, falar com amigo, testar em quanto tempo você responde aquilo, o que você tá... porque você não, né, não vai contar uma história de 10 minutos, igual eu aqui, né? Só falando. Mas você tenha esse tempo, assim. E o que eu achei muito, assim, das dicas que eu vi, só para completar, assim, de você fazer uma pergunta. Tipo, quando terminar, né, eles perguntarem todas as respostas, não tenha vergonha de anotar. Tipo, a pessoa tá falando, você tá anotando o que ela perguntou. Isso, para mim, me dá uma calma de estar escutando e estar escrevendo e olhando ali, pensando, né? Não tenha vergonha.
E aí, no final de você pensar uma pergunta, você olhou aquela vaga, olhou aquela organização, o que, assim, olhando criticamente, o que você pode perguntar? O que você quer saber? Qual vai ser o seu papel? Qual é o problema? Qual é o desafio que eles veem para aquela vaga que você vai, talvez, cumprir com a sua função? E de ter esse olhar crítico, sabe? Eu acho que isso mostra que você, assim, sabe do que você está aplicando e sabe o que você está fazendo ali. Com certeza. Isso é muito importante. Você não fica numa posição muito Passiva. passiva de só ficar recebendo, né? Você já. Porque eles esperam que você traga alguma coisa para a mesa, né? Bring something to the table. Ninguém. Tudo bem, você vai ter a parte de aprendizado normal, mas ninguém vai ficar pegando na sua mãozinha. Você tem que mostrar que você já é um profissional pronto, que você vai ter um período de adaptação, obviamente, conhecer os seus colegas, normal. Mas assim, ainda mais as vagas, né? Que hoje você é staff, mas quando você estava pleiteando as vagas de consultor, não adianta chegar cru, né, Gabi? Você tem que já, não, eu sou um profissional completo, eu sou nova, vou ter que aprender a rotina, a dinâmica desse grupo, mas eu não sou assim, uma pessoa que não, né? Isso é muito importante, porque ninguém tem tempo de ficar tipo, pegando na mãozinha ensinando, né? E tenha confiança, é uma coisa que eu preciso aprender e acho que as pessoas que estão ao meu redor me lembram disso, assim, tenha confiança em você, sabe? E quando eu fui para a entrevista, eu pensava, poxa, essa vaga deveria ter fácil, mais de 1.000 pessoas aplicando, né? 1.500. Então, se eu cheguei ali para o top 3, top 4 da entrevista, para mim eu já ganhei, sabe? E eu pensava muito isso para me deixar calmo. Para mim eu já ganhei de estar nessa entrevista, já é um reconhecimento do que eu estou fazendo até agora. Se não for para ser, vai ser em outras, né, outras chances e de pensar isso mesmo. Tipo, eu posso, eu não tô aqui por acaso, eu não tô fazendo esse teste por acaso, eu não tô fazendo essa entrevista por acaso. Se me chamaram é porque eu tenho chance igual aos outros candidatos e se tranquilizar com aquilo e acreditar mesmo. Era algo que eu tive que falar muito para mim mesma. E pensar, se eu tô aqui é porque, né, tem um motivo. Eu tô aqui porque eu mereci mesmo. Eu mereci estar aqui. Sim, com certeza. Isso é muito importante, Gabi. Principalmente para nós mulheres, né? Que a gente tem essa síndrome do impostor, a gente acha que a gente não é merecedora. Ah, eu não tenho legitimidade, eu não tenho autoridade para estar aqui, para falar. Eu não falo inglês fluente, eu tô com medo de me, sabe, embananar. E quantas pessoas durante o processo dessa vaga, assim, me falaram assim, não, já tem outra pessoa para essa vaga. Amigos mesmo, assim, próximos. Não, essa pessoa vai trazer pessoa X. E o tempo todo colocando, e eu não. Tô fazendo, tá bom, pode ter a pessoa vai fazer a prova igual a mim, a pessoa vai fazer a entrevista igual a mim. E se eu já tô ali, já ganhei, entendeu? Já ganhei de estar na entrevista e isso me trouxe uma paz, assim, de talvez, realmente, tem uma pessoa 10 vezes melhor do que eu. Talvez, tem muita gente competente querendo essas vagas, mas lembra por que você tá ali. Por que você tá ali? Por que você quer, sabe? E converse com pessoas que te tragam essa confiança, te lembrem por que você tá ali, por que você chegou até aqui. Acho isso muito importante, essa rede de apoio, né? Da gente ter mesmo isso. E eu não sei, não respondi perguntas, não sei, tô só blá blá blá. Não, mas é maravilhoso. Nossa, você tinha que ser uma youtuber nos seus horas vagas, porque a gente precisa te ouvir mais, assim, aquece o coração, dá esperança. Eu tenho muita vergonha, sou muito gente. Mas vergonha a gente vai gravando assim, ó. Não faz ao vivo, grava e depois edita. Não, mas muito bom, Gabi. Depois a gente também teve uma prova escrita, né? E a prova escrita, se eu me lembro, você me disse que tinha uma pergunta mais prática. Então, assim, se você tivesse que mandar um e-mail, escreva um exemplo de como você resolveria esse e-mail com diferentes stakeholders, partes interessadas. E uma pergunta mais técnica. Eu achei muito interessante esse formato de prova. Essa prova você faz online. E são normalmente 2 perguntas, uma de caráter mais prático, para que você mostre a sua competência resolvendo um problema prático do dia a dia, organizando um evento, escrevendo um e-mail, e a outra seria mais técnica, né? Se você quiser falar um pouco sobre o teste ele é antes da entrevista, né? Então eles vão fazer o shortlisting, eles vão selecionar as pessoas ali para essa vaga, né? Que passaram, então, não sei, acho que para a prova 10, 5, não sei quantas pessoas, mas já, né, diminuíram as pessoas ali. E realmente, de acordo com a vaga, essa foi a dica também que me deram.
de olhar a vaga e pensar, tá? Na vaga vai ter a descrição das funções, o que eles querem que você faça, né? Tipo, ser essa pessoa que vai estar ligando diferentes mesmo stakeholders, não sei, fazendo pesquisa, revisão de literatura. Então, pensar ali no que está na vaga, o que eles podem te perguntar, o que eles podem, né, querer que você faça. E se preparar também. É outra dica, assim, que eu daria, de pensar nessas perguntas, escrever, né, o que você já ter ali meio que pronto para, né, usar, não sei, mas ou já saber o que você quer escrever. E foram isso, foram 3 perguntas. Uma era um e-mail, então nessa iniciativa, um dos países foi selecionado, como eu mandaria esse e-mail para esse país? E é o que eu falei, o e-mail para os países, né, os estados, ele é muito formal, ele tem uma linguagem em inglês muito formal, que você tem que usar os termos, realmente se referir como excelência. É um e-mail muito formal, então eu tinha que ter esse e-mail mesmo usando aqueles termos e pensar assim, o que eu mandaria nesse e-mail? Mandaria documento? Mandaria, né, o que ele precisa saber? Não é só tipo, congratulations, you are approved. Não. Seriam para diplomatas esses e-mails, para as missões. Então tem um protocolo Isso, diplomático, um protocolo, né? Exatamente, que você tem que seguir. E aí era o e-mail, o outro era uma agenda, tipo, né, para um evento, os painéis, o evento era em tema X, e colocar ali o que poderia estar. E a última pergunta era a técnica. Então, essa vaga que eu passei tem 6 iniciativas diferentes. E para eu explorar o porquê uma delas era necessária. Falar, né, o background do porquê que a gente estava trabalhando nessa área e mostrar meu conhecimento técnico. E na entrevista também. Uma das perguntas era para falar onde, na minha experiência profissional, eu usei conhecimento, eu pude aplicar conhecimento sobre gênero, né? Igual gender equality e etc. E você dá um exemplo da onde você usou, que conhecimento você tem e pensar mais essa parte técnica, né? Se você tem isso. Então, aí a prova, acho que essa prova durou 1h30, né? Você tem que mandar, não pode ter ninguém, né, te ajudando. Se a sua internet falhar, você tem que avisar que a internet falhou e, né, para eles não perderem os pontos. E se você vai atrasando, eles vão tirando os pontos de vocês. Mas eu aconselharia preparar, porque o tempo é muito curto, você vai ficar nervosa. Eu que me preparei, fiquei super nervosa, assim, e depois fiquei me matando, que uma coisa que eu escrevi não tinha um ponto final, e fiquei semanas me torturando, com certeza. Eles vão contratar alguém que não põe um ponto final. Mas... É porque não era o ponto final ainda. Exato, tipo, põe ali, sabe? Se prepara, porque é curto. Não dá tempo de você sentar na prova e, meu Deus, deixa eu pensar aqui no que escrever. Não, você tem que ter aquilo preparado para ter a clareza ainda de conseguir revisar, sabe? Antes de mandar. Preparação é tudo, né, Gabi? Isso. Para tudo, bom, né? Para tudo. E hoje você está aí com o tão sonhado fixed term, você tem o seu contrato fixo que você começa o ano que vem, né? Sim. E é muito suado, Semana né, que vem, segunda-feira que vem. Suor e lágrimas, né? Muito suor e lágrimas, muito perrengue. Não é o glamour, a vida maravilhosa, né? A gente pode até explorar isso em outro momento, feliz em, né, se a gente não falar agora, em explorar também os lados negativos, o que é difícil, o que não é fácil, mas muito perrengue. Mas sobrevivendo. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu, assim, espero que valha, né? Eu acho que tem muito sacrifício, é muito difícil, a instabilidade é muito grande, demora muito tempo, né? E é uma coisa que você tem que se lembrar, assim, sempre. Por que eu tô fazendo isso? Aonde isso tá me levando? É isso mesmo que eu quero fazer? Então, quantos momentos, assim, de angústia, tipo, será que é isso mesmo? Será que vale todo esse esforço? Né, para estar aqui longe da família, ainda mais esse ano de pandemia, né? Então, acho que é lembrar, você ter um propósito muito claro para você, por que você está fazendo isso, por que você está ali, sabe? Então, e posso, assim, de coração aberto mesmo, a responder perguntas que tiverem, quer saber o lado, né, não tão positivo, tá angustiado, quer ajuda nisso, em aquilo.
realmente, assim, eu sou muito aberta em ajudar, em trazer, né, as pessoas comigo e, tipo, a gente tem que estar ocupando esses espaços como, né, brasileiros, a gente tem que abrir isso mais ainda para as pessoas estarem ali, sabe? Essas políticas dizem respeito a países como os nossos e a gente não tá ali representando, a gente não tá ali escrevendo, então de trazer mesmo e fazer questão, assim, de o que eu puder ajudar, ajudo. Nossa, maravilhosa. Eu vou, com certeza. Se você não começar o seu canal, eu vou te chamar mais Ai, vezes. não! Isso é muito importante. É muito importante, como eu disse, né, desmistificar para as pessoas até mesmo entenderem, porque às vezes a pessoa fica com aquela. A pessoa se apaixona pela ideia, né? Da Não pela ONU, profissão, sim, pela ideia sim, de ser diplomata, pela ideia de ser um public servant, né? Um international servant, um sim. servidor público internacional. E aí, de repente, pode vir uma frustração muito grande. Eu passei um pouco por isso, e olha que eu nem Sim, tive muito essa coisa de. Não era que desde pequena eu sonhava com ONU. Eu sabia que eu queria ter uma vida internacional, mas a ONU, uhum, assim, chegou para mim na universidade, mesmo assim, eu achava que era uma coisa totalmente fora da minha realidade. Mas quando depois do estágio eu comecei a me interessar, o estágio na missão do Brasil, junto à ONU, mas eu não sabia dessa coisa dos contratos, sim, do a estágio não estabilidade. remunerado. Né? Então, até quando as pessoas me perguntam, né, que eu passei 2 anos na hotelaria, um dos motivos porque mesmo aqui na Suécia, as organizações internacionais, as ONGs internacionais, trabalham com essa base de contrato de 6 meses, contrato de 3 meses. Então, eu queria me casar, eu queria comprar um apartamento junto com meu marido, né, que o meu nome saísse, que eu queria um empréstimo com o banco, não queria que comprasse no nome dele, E eu que você queria tivesse essa estabilidade essa para fazer isso. estabilidade financeira e eu, nem um banco ia me dar um empréstimo com um contrato de 6 meses, mesmo de um ano. Sim. Então, eu precisava de um termo fixo, de um contrato fixo, e eu fui conseguir no hotel. Então, assim, isso gera uma frustração e às vezes é aquele capítulo que o pessoal não conta do livro, né? Não, exatamente. É só o sucesso. Nossa, cheguei aqui. E eu acho importante falar, porque sim, 1000 vezes eu pensei em desistir, 1000 vezes. Quanto eu sonhava em não estar estável e realmente o quanto isso afeta a sua vida pessoal, afeta você planejar isso, se você vai passar o Natal com a sua família, se você vai poder estar ali, tirar férias. Então, eu acho que essa parte é importante saber, porque às vezes você tá naquela, né, que é o meu sonho, é isso que eu quero, e você chega ali, não é as 1000 maravilhas, tem essa instabilidade, tem essa dificuldade. E isso, às vezes, se você é uma pessoa muito ansiosa, se você é uma pessoa que quer essa estabilidade para você, se você quer isso, às vezes complica, né, um pouco mais. Eu acho que é algo que tem que mudar, sim, esses contratos, é algo que a gente que está ali dentro, mais jovem, está querendo mudar e está querendo fazer diferente. Que é isso, as pessoas que têm compromisso com o filho, que tem outras coisas que impedem dessa, né, de estar ali com a sua malinha, a qualquer momento você está indo embora, se precisar. Então impede, né? Você precisa ter uma renda fixa que não seja só 2 meses. Então, isso, né, deixa com assim uma quantidade menor de pessoas podendo fazer aquilo. E não é fácil, não é fácil mesmo essa angústia, essa ansiedade. E é importante a gente falar sobre isso, Com né? certeza. E tá tudo bem se você não acabar na ONU, se você não, né, aguentar até. Quantas vezes eu pensei, olha, desse mês, se isso não acontecer, eu tô indo, porque não acho, tá tudo bem, sabe? Eu acho que às vezes a gente também pode dar um passo para trás para dar dois para frente, reavaliar o que a gente quer, reavaliar esse propósito e ter esse propósito muito, né, forte, assim, o porquê você tá ali, o porquê você tá fazendo isso, o porquê esse sacrifício. Então, Com a gente certeza. tem que estar com. É o que você falou, não é só o glamour de eu trabalho na ONU, é maravilhoso, é tudo. Não, não é, sabe? Não. E é muito assim, é quase um lifestyle, né? Um estilo de vida, porque quando você tem esses contratos de consultor que duram 2 meses, 3 meses, eu te contei, né, da minha chefe no Sim, Quênia, que ela estava indo já para o aeroporto em Nairobi, e aí ligaram, a gente conseguiu renovar o seu contrato. Tipo assim, isso é quase volta. desumano, né? Peraí. Você Muito! tá indo embora, não, a gente resolveu. Até o último minuto não vai ter contrato para você, muito obrigada, adeus. Aí quando você tá Sim. indo para o aeroporto, não, a gente resolveu, vamos te dar um contrato de 2 meses. Como que você planeja a sua vida? Você não tem férias pagas quando você é um Não, consultor, não tem, né? não tem como saber se Maternidade, se você. você engravidar, você não tem. Tem uma série Sim, Então é muito interessante que a ONU, que luta por trabalho decente, né, de repente não oferece sim. contratos assim tão decentes. Então, Tão decentes e isso tem que mudar, porque é o que falam, ai, mas usam o contrato de consultoria errado. Usam o contrato de consultoria errado, mas vocês precisam desses contratos. Não tem como você dar esses contratos para pessoas que acabaram de entrar com
vários benefícios. Então, o que a gente pode fazer? Férias, né, healthcare, são as coisas mínimas, é o que a gente, né, tá fazendo, assim, lutando para as outras pessoas terem lá fora. Então, é a briga interna, é o que eu compro para mim, assim, de lutar lá dentro, da gente ter formado esse conselho dentro da ONU Mulheres, assim, o Youth Council, né? Para mudar, para mexer ali, falar, não é certo o que vocês fazem com a gente, não é certo, né, como isso acontece, é hipócrita, vamos mudar, sabe? E tá lutando ali dentro. E não é porque eu cheguei aqui, né, que não, eu sei o que eu passei, acho que o discurso da ONU é muito isso. Ai, mas eu passei por isso, todo mundo passou por isso. Ai, quantos anos eu também fiz de consultoria. Ai, eu acho que você travou. Tá me vendo? Agora, não, tá travado. O seu tá, tipo, rodando. E agora? Não. Ai, meu Deus. Eu tô te vendo. Não, agora voltou. Ah, tá. Isso, terminar com esse discurso não é para ser assim, não é porque você passou por isso que as outras pessoas também têm que passar, não é porque você fez um estágio não remunerado que as outras pessoas também têm que fazer, e elas têm esse privilégio também de fazer. Isso tem que mudar, entendeu? Então, de tentar mudar essas estruturas. Não é fácil, as estruturas, né, elas demoram para ser mudadas, mas tentar, né? Se a gente não tentar, eu acho que também é isso, esse propósito. Você não está fazendo isso ali só para publicar as coisas, você está fazendo para aquele lugar também ser mais inclusivo, também trazer outras pessoas, né? Então, é isso. E sim, estou disponível para o lado nem tão glamouroso da coisa. Isso é muito bom. E é aquilo que a gente falou um pouco, né, Gabi, também do privilégio, porque se você reforça isso, estágio não remunerado, contratos, contratos que não são estáveis, né? Então você acaba também tirando pessoas que precisam de uma estabilidade financeira maior, pessoas que de repente não conseguem contar com governos, né? Quando a gente estava falando que aqui na Suécia os jovens suecos vão para a ONU com tudo pago, porque o governo daqui tem dinheiro, então paga, o nosso governo não paga. Dinheiro tem, né? Mas não para isso. Não dá para isso, não. Então, se você não tiver, né, uma família que possa te ajudar, ou se você não conseguir algum tipo de financiamento, juntar, então você acaba tirando grandes talentos, vozes que precisariam estar nesse tipo de organização, né? Porque a pessoa não tem condição de se dar o luxo de ficar trabalhando de graça, de ficar trabalhando 2 meses, aí tô indo embora, não, volta aí a pessoa tem que tirar dinheiro de não sei aonde. Então, isso aí era a minha grande crítica. E eu acho que você é muito corajosa, já tenho muito orgulho de você, mais feliz ainda de você ainda estar, né, ligada à organização e vir aqui falar como é, porque eu falei depois que eu saí, né? Então, mas assim, porque eu não dei conta, eu falei, não, isso aqui não dá porque eu quero, né, para minha vida, para o tipo de vida que eu quero ter. Mas é muito importante mesmo. Você disse até que, inclusive, agora eles vão começar a pagar os estagiários na ONU Mulheres. Eles começaram, já faz um ano que tem, né, assim, você ganha um stipend, né, assim, para o estágio, não é um salário, ainda não é tudo que você poderia ter para morar em Nova York, mas já é alguma coisa, assim, já é grande parte do dinheiro que você precisa, né? E às vezes, se você juntou só um pouquinho e não fazer os 6 meses, se você não conseguir fazer os 6 meses, fazer 3, sabe? Mas dá, assim, né? Agora, e é o que tem que ser feito. Não dá para você ter uma pessoa em Nova York, assim, do Brasil, com a taxa de câmbio que a gente tem, quem que consegue, sabe? Tá fazendo 6 meses de estágio não remunerado em Nova York. Isso é surreal você pedir. Você vai ter sempre só candidatos dos Estados Unidos, da Europa e de países que tenham e que eles possam pagar. Isso não é o porquê da ONU existir, sabe? Eles têm que ter esse senso crítico mesmo, porque não são essas pessoas, né? Quem são as pessoas que a gente está ali para servir? Então, ter esse senso crítico mesmo e querer mudar, sabe? Querer estar ali é o que eu vejo para mim e acho que é por isso que eu sou tão vocal. Assim, eu não quero estar ali por estar ali e achar que estar ali basta, sabe? Você tem que estar ali afinado com o seu propósito, entender por que você está ali, para quem você está mudando as estruturas, por que você quer um mundo melhor. Não é fazer um mundo melhor maravilhoso numa publicação, é você fazer um mundo melhor no seu dia a dia, nas suas pequenas ações, da onde eu posso, né, ajudar com o que eu recebo a
a minha sociedade, a minha comunidade, onde eu posso ajudar as pessoas que estão, principalmente nesse momento, passando perrengue, sabe? E ter isso em você, assim, de estar, né? Não só porque estar ali, isso basta. E eu acho que essa geração nossa é o que eu vejo, assim, as pessoas, elas estão mais alinhadas com esse propósito do porquê elas estão ali, né? Maravilhosa. Você é muito corajosa e você falou uma coisa Ah, que eu não quis te interromper, mas dessa coisa de que você não queria ficar em Nova York, na sede da ONU Mulheres, naquela torre de mármore, e você foi se engajar no seu tempo livre como voluntária. E eu acho isso fantástico, porque apesar de eu estar no Quênia, eu senti que eu também estava numa torre de mármore sim, ali na sede da ONU na África, aquela pessoa chegando com aquelas picape, aqueles carrões, né? sim, Porque as estradas lá são muito ruins. Então, que eles falam UN Bubble, né? Aquela bolha sim, dos expatriados, dos funcionários das missões, dos funcionários das embaixadas, todo mundo saindo sempre para os mesmos lugares, tomando champanhe. E eu falava, gente, sim, cadê os quenianos? Cadê os africanos? Cadê o povo? Né? Não, sim. é só tipo o top, a creme de la creme. E eu tinha um ano antes de ir para o Quênia, eu tinha feito um voluntariado na Índia com uma organização indiana. Então, eu morei na casa Uhum. deles. Então, foi assim, totalmente assim. Eu esperava que eu fosse ver as pessoas do Quênia, que eu fosse ter interação. E não era, eu era só branco, western. Sim, Tinha um outro queniano, assim, mas também de família rica. Eu me senti chegou. totalmente desconectada da África, do Quênia. Então, é muito E eu isso acho também. isso muito importante, a gente ter esse contato, sabe? Eu acho que o trabalho voluntário mudou, assim, muito a minha vida lá. Me deu uma amiga, assim, que é a minha grande amiga da vida em Nova York. E o contato com as mulheres, o programa, a gente também tirava tudo do nosso bolso, sabe? Toda semana, né, o que a gente trazia de comida e as coisas para elas fazerem. E lutei dentro até dessa ONG, tipo, não, sabe? A gente tá aqui, você tá vendo como esse programa é importante para elas toda semana, tipo, como é importante para as pessoas que trabalham no abrigo, de delas terem essa 1 hora, 2 horas de estarem ali fazendo um trabalho manual, o quanto aquilo, né, reverbera dentro do abrigo. Vocês precisam ter uma parte dos fundos que vocês têm para esse programa. Até na minha mudança achei, tipo, eu fiz um programa assim, mostrando as fotos das coisas que a gente fazia, do quanto aquilo era importante, os depoimentos delas, o quanto aquilo custava pra gente por semana e que para eles não era nada, sabe? E a gente conseguiu implementar, tipo, o programa realmente toda semana, eles pagando, treinando outros voluntários para estar fazendo. Não era fácil, né? Era um abrigo que tinha polícia ali, sempre dava briga, às vezes eu tinha que, né? Mas aquilo me abriu assim para uma realidade, para uma, né, e a mesma realidade americana, né, do assim, das pessoas de rua americanas, das mulheres, o porquê elas estavam ali, entender um pouco melhor, entender esse lado também de um serviço público que no papel era maravilhoso, entendeu? Elas tinham tudo ali, mas como aquilo na realidade para elas no dia a dia também não era perfeito, entendeu? E ter essa sensibilidade no dia a dia, de você perceber essas coisas, porque na pesquisa, na ONU, você não vai ter essa nuance, você vai colocar ali uma recomendação maravilhosa, mas que ali no papel e na vida real daquela pessoa no dia a dia não vai ser aquilo. E eu acho que a gente precisa ter essa vivência, né? Se a gente está fazendo e se a gente veio de, né, de um lugar de privilégio também no Brasil, que a gente não tem esse contato, a gente não passou por isso, a gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa estar nesses espaços, porque a gente precisa dar a voz para essas pessoas ali, não, eu tô trazendo, não, porque essas pessoas elas precisam falar o que para elas precisam estar junto com a gente ali, né? E eu acho que eu vejo o nosso trabalho assim, né? Não vejo, vamos consultar essas pessoas, vamos consultar, mas elas têm que estar ali, elas têm que ter esse espaço, a gente tem que entender o que elas passam, a gente tem que estar vendo, sabe? Não, e não de ser o salvador branco. Eu também não gosto dessa coisa, assim. Eu acho que a gente não é o nosso papel. Se a gente tem voz, ter esse senso crítico, acho que eu vou fechar assim. A gente Tá. ter esse senso crítico de o porquê, né, de você estar fazendo isso, de assim, das políticas, porque elas existem, o que você na sua bolha você não está vendo, que você precisa escutar. A gente precisa estar ouvindo as pessoas, e principalmente nesse mundo tão polarizado, né? A gente precisa disso, a gente precisa entender que ter casa, ter comida, ter coisas, assim, uma condição de vida decente não é
de outro planeta, é o mínimo, né? São direitos humanos e entender por que são direitos humanos, o que essas pessoas precisam, sabe? Então, acho que é mais isso, sair um pouco da nossa bolha mesmo. Nossa, você agora soou como o Sérgio Vieira de Mello, Ah, quando ele fala assim: If you want to work for this organization, you have to go to the fields where people need you, where people are suffering. E é muito poderoso isso, porque é justamente isso. Eu fui aquele estágio no secretariado lá da ONU com a missão, e depois quando você vai para o field, quando você vai para um país tão pobre como a Índia, ou mesmo no Quênia, aí você vê, né, como assim, parece sim, que a são dois disparidade. planetas. E ele fala isso mesmo, go to the field where people need you. Então E nem só isso, assim, eu não acho que a gente precise ir para outros países. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, nessas cidades você vai encontrar. Para a realidade, né? A realidade, exatamente. Não fique só nesse mundo, sabe? Para sua vida, para você aprender, para você ajudar mesmo as pessoas, sair mesmo da sua bolha, sabe? Mas, assim, eu entendo que não é para todo mundo, é difícil, mas é o que eu daria, assim, de dica. Falei muito, eu sei. Não, meu Deus, não, você. Por isso que eu não posso ter um canal, vou ficar 10 Vamos horas. começar uma hashtag aqui, Gabi Blog. Sim. Para você começar a blogar, criar conteúdo, porque Trazer. você tem uma voz muito poderosa, você tem muita coisa para passar para as pessoas. E isso é uma forma também de ajudar, né? Às vezes a gente pensa assim, não, eu não estou ajudando ninguém porque eu não estou envolvida no orfanato, eu não estou envolvida. Mas de repente você inspirar as pessoas, você né, trazer sonhos e realidade, isso é uma forma que pode mudar, às vezes, muito mais do que dar um prato de comida, né? Então você faz E para você também, eu digo isso, você muda a vida das pessoas e você faz a diferença. Então a gente entender isso, né? E trazer as pessoas juntas. A gente não chega em nenhum lugar sozinho. Traga as pessoas com você, porque você não chegou aí sozinho. Então, né, é muito importante. Ó, já começou aqui, ó, hashtag Gabi Blog. A pessoa já está escrevendo. Então, pessoal, eu não vou conseguir ver os comentários, né? Mas depois você me conta. Tá bom, eu vou ver aqui. Eu não vi assim mais nenhuma pergunta específica. Muitos comentários de pessoas, né, maravilhosas, muitos elogios, mas de perguntas deve específicas. ser tudo dos amigos. Né? Muitos seguidores aqui. O que eu posso dizer, pessoal, para quem está assistindo on demand, ou se eu por acaso perdi, porque eu também estou envolvida com a Gabi, que de repente passou, escreva, como eu vou deixar esse vídeo disponibilizado no Instagram, escreve lá no comentário sua pergunta, ou me manda no direct, eu já adiciono a Gabi, eu vou colocar também no YouTube, mas uma forma legal é de escrever lá nos comentários, que aí a Gabi vê, eu vejo, a gente tem mais controle. Né? E aí eu posso responder, parar de tagarelar. Muito bom, muito obrigada mesmo. Espero que a gente se encontre pessoalmente logo. Sim, quando essa pandemia, eu falo, você já me deixou a casa aberta. Assim que eu puder ir, eu tô indo. Muito bem-vinda aqui em Estocolmo. Muito obrigada, pessoal. Olha, a gente bateu 30 pessoas, viu? Foi a minha live até agora de maior sucesso. A mais Just so you know. Just so you know. Muito bom, sucesso. Que bom, e obrigada por tudo. Você sabe o quão grata eu sou por você e por tudo mesmo. Então, obrigada pelo convite, por ser meu anjo da guarda que me abriu também essa oportunidade. E estamos juntas nesse mundo e nessa área também. Com certeza. Obrigada, querida. Um beijo. Obrigada, pessoal. Boa noite.